Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mais forte. Pessoal, meu nome é Carlos Júnior e nós vamos hoje falar um pouquinho acerca do efeito Joule aplicado especificamente à parte de eletricidade. Perfeito? Então, pessoal, esse assunto é um assunto pertinente porque todos os aparelhos que funcionam eletricamente falando, às custas de energia elétrica, que vivem do aquecimento, por exemplo, um ferro de gomar, okay? uma chapinha, um grill, tá certo? Um chuveiro elétrico, eles funcionam às custas do nosso amigo efeito Joule. Então, especificamente, o que seria o efeito Joule? O efeito Joule, pessoal, é o efeito que consiste na conversão de energia elétrica em calor. Perfeito? Então, mas você tem energia elétrica em calor em alguns aparelhos específicos, como eu já comentei com vocês. Mas vem cá, por exemplo, quando a gente fala de um liquidificador, quando o liquidificador está em funcionamento, ele aquece? Seu motor aquece? Quero ouvir, pessoal. Aquece ou não aquece? Aquece. Então, ele transforma a energia elétrica em calor também. Mas eu pergunto para vocês, ele transforma a energia elétrica somente em calor? Não, porque a hélice do nosso aparelhozinho gira ou não gira? Gira, então nós temos energia térmica, calor, perfeito? E também temos energia cinética da rotação da hélice. Isso seja no liquidificador, seja num ventilador, tá certo? Ele aquece o seu motor, mas também transforma a energia elétrica em energia cinética de rotação. Mas vem cá, o nosso amigo ventilador ou nosso amigo liquidificador, o objetivo dele é aquecer? Não, o objetivo dele é girar o motor, beleza? Consequentemente. Ele aquece? Aquece. Então, aquele aquecimento nesses aparelhos específicos, cujo objetivo não é o aquecimento, ou seja, primordialmente falando, essa energia nós tratamos como energia dissipada, porque ela não foi aproveitada de forma útil para os fins do aparelho. Mas quando a gente fala de uma chapinha, quando a gente fala de um grill, de um ferro, de um chuveiro elétrico, nesses aparelhos, o objetivo real é o quê? Aquecer. Perfeito? Então, nós vamos trabalhar com esses aparelhos hoje, tá certo? Falar um pouco, e isso cai no Enem com a frequência estupenda. Perfeito? Então, é um assunto que vocês realmente têm que se dedicar. Tá legal? E aí eu vou abrir o leque sobre isso. Aí eu vou falar um pouco de resistores, de corrente elétrica, porque a gente só vai conseguir entender a amplitude do funcionamento desses aparelhos se entender também as grandezas que rodeiam, certo? Esse assunto especificamente. Perfeito? Vamos nessa. Então, nós temos que começar a falar, pessoal, da corrente elétrica em si. E quando nós falamos da corrente elétrica, o que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas. Nós temos um costume de falar, certo, que a corrente elétrica é o movimento de elétrons. Não é isso, pessoal? A gente não tem o costume de falar que a corrente elétrica é o movimento de elétrons? Está errado? Não, não está errado, mas está incompleto. Vamos lá. Existe corrente elétrica em soluções? Vamos lá. Existem, certo, líquidos, soluções que conduzem corrente elétrica? Mas numa corrente elétrica, numa solução, o fluxo não é devido a elétrons, é devido ao quê? Íons livres. Devido ao quê? Íons livres. Então, quando a gente define corrente elétrica, falando que é o movimento ordenado de elétrons, a gente limita a condutores sólidos, como um fio de cobre, por exemplo. Agora, se nós quisermos ampliar essa definição, nós deveríamos falar de que forma? É o movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas, onde, no condutor sólido, especificamente são os elétrons. Perfeito. Mas em uma solução, essa corrente é determinada pelo movimento de íons. Show de bola? Então vamos nessa. Vocês estão observando aí que eu estou colocando os elétrons num fio. Não estou, pessoal? E vocês estão observando que eu tenho o polo negativo e o polo positivo.
Vamos pensar no polo negativo e positivo como polos de uma bateria. Perfeito? E coisa que você não pode esquecer. O que significa dizer polo negativo e polo positivo? O polo negativo é o polo de menor potencial. É o polo de quê, pessoal? Não ouvi? Menor potencial. E o polo positivo é o de maior. O que vocês não podem esquecer? Que os nossos amigos elétrons, que são negativos, eles sempre procuram os maiores potenciais. Eles sempre procuram os maiores potenciais. Então, eles vão dos menores para os maiores potenciais. Ou, de outra forma, do polo negativo para o polo positivo. Eu, pessoalmente, não gosto de falar polo negativo e positivo. Eu prefiro falar menor potencial e o que, pessoal? Maior potencial. Por quê, pessoal? Porque obrigatoriamente teria que ser um valor negativo e um valor positivo? Não. Por exemplo, podia ser 10 volts e 20 volts. Algum desses dois é negativo? Não. Mas os elétrons vão do 10 para o 20, porque os elétrons sempre procuram os maiores potenciais. Ficou claro? Então é por isso que eu prefiro falar dos menores para os maiores potenciais. Show de bola? Mas vem cá, se as cargas negativas, que são os elétrons, vão dos menores para os maiores, se essas cargas fossem positivas, elas iriam de onde para onde? Bora, pessoal, se as negativas vão dos menores para os maiores, para onde iriam as positivas? Dos maiores para os menores. Mas, professor, os prótons não se movimentam nesse fio. Concordo, pessoal. Quem se movimentam são quem? Os elétrons. Mas, por convenção, acompanhe seu material e dá uma olhadinha aqui atrás de mim. Vocês estão vendo que eu estou tratando de corrente, sentido eletrônico da corrente. Vocês estão vendo? Esse sentido eletrônico da corrente é o movimento real dos elétrons. É o que realmente acontece no fio. Show? Mas vocês estão vendo que eu estou colocando uma setinha em vermelho no sentido contrário? Esse sentido contrário, faz de conta, é como se fossem prótons se movimentando. Eu pergunto, os prótons se movimentam, pessoal, nesse fio? Não, é uma convenção. Ou seja, a gente vai trabalhar com o movimento dos elétrons ou com o movimento dos prótons? Por convenção, trabalharemos com a corrente convencional. Como se fossem cargas o quê, pessoal? Positivas. Professor, mas isso é meio maluco, sinceramente. Se eu sei que quem se movimentam são os elétrons, por que eu vou trabalhar então com os prótons? Na verdade, pessoal, é um facilitador matemático. É o quê? Facilitador matemático. Quando nós começamos a trabalhar com aqueles circuitos mais complexos, seria mais trabalhoso trabalhar com os sinais negativos ou não seria? Muito mais, pessoal, não tem nem comparação. Então, simplificando a vida de vocês. A partir de agora, o nosso negócio é com as cargas o quê, pessoal? Positivas, sabendo que o que acontece na realidade é ao contrário. Porque quem se movimenta na realidade são quem, pessoal? Os elétrons. Outra coisa importante. A nossa corrente, ela é representada pela letra I. Tá certo, pessoal? I. Esse I representará as cargas positivas em movimento por convenção. Não tirem isso da cabeça, pessoal. Os prótons nos fios se movimentam? Não. Quem se movimentam? Os elétrons. Mas trabalhamos com os prótons por convenção. Show de bola? Então, a partir desse momento, até o final do ano, quando eu falar de I, nós estaremos falando de cargas positivas por convenção. Fechou, pessoal? Então, elétrons dos menores para os maiores, cargas positivas dos maiores para os menores potenciais. Pessoal, a nossa corrente ela é calculada pela carga sobre o tempo, como você pode observar. Tá certo? A carga ela é dada em coulombs, tá certo? A unidade de carga é o coulomb e a unidade de tempo é o segundo. Então, nós temos coulomb por segundo, onde nós determinamos ampere. Perfeito? Aquele acento lá esquisito, não, pessoal, tá certo, é porque é em francês, certo? Eu não sou bom no francês não, mas deveria ser dito ampere, ok? Mas tudo bem, ampere tá bom para nós, não tá? Beleza. E representa pela letra A. Show? Beleza. Se vocês quiserem que dê uma paradinha, tirar fotografia, vocês me levantam a mãozinha que para poder, tem muita coisa para a gente falar e a gente não pode perder tempo. Tá certo?
Posso ir? Vamos nessa. Portanto, pessoal, o efeito Joule, conhecido como também efeito térmico, é o choque de elétrons livres contra o cristalino do material. Vou explicar melhor isso aí para vocês entenderem. Vem cá, pessoal. Quando essas cargas passam pelo fio em movimento, vocês acham que elas passam à vontade? Não tem nem nada que não impeça essa passagem? Pessoal, escutem. Quando eu disse que corrente elétrica era o movimento ordenado, eu não disse que estava todo mundo em fila indiana, não, pessoal. Eu disse que, devido a uma diferença de potencial, os elétrons, certo, se movimentaram dos menores para os maiores potenciais, de forma ordenada. Vem cá. Se alguém lhe dá uma ordem, saia daqui do ginásio. Você tem que sair, pessoal, bem retinho, ou pode ir fazendo umas curvas muito doidas até sair. Ou seja, eu segui sua ordem. Você vai. Agora, como é que eu vou sair, meu filho? Aí são outros 500. Ou seja, quando eu digo movimento ordenado, é porque foi dada uma ordem para você se movimentar naquele sentido, devido à diferença de potencial. Mas durante essa travessia, essas cargas elas vão se chocando contra o cristalino do material. E esses muitos e muitos choques, certo, ocasionarão uma conversão de energia elétrica em térmica, calor, o que nós conhecemos como efeito Joule. Perfeito? Ou térmico. Fiquem à vontade, tá certo? Beleza. Então, olha a definiçãozinha aí, ó. Logo, ao dispositivo que oferece uma certa resistência à passagem de cargas elétricas, transformando a energia elétrica exclusivamente. Opa! Eu coloquei uma palavra exclusivamente aí? Coloquei. Exclusivamente em calor, dá-se o nome de quê, pessoal? Resistor. Opa! Vem cá. Se transformar a energia elétrica em outro tipo de energia que não seja o quê? Calor, ele não será o quê, pessoal? Um resistor. Vamos voltar lá para o nosso amigo liquidificador, para o nosso amigo ventilador. Ele transforma a energia elétrica em calor? Bora, pessoal. O nosso amigo liquidificador e o nosso amigo ventilador, ele transforma a energia elétrica em calor? Transforma porque o motor aquece. Mas transforma a energia elétrica só em calor? Não. Então ele não é o que, pessoal? Um resistor unicamente. Ele é um receptor, que será assunto para outra aula. Tá legal? Mas vem cá. Uma chapinha. Sim, ela transforma a energia elétrica só em quê, pessoal? Só em calor. Um ferro de gomar? Só em calor. Beleza? E dentre outros, chuveiro elétrico e assim por diante. Então, esses aparelhos que funcionam às custas do efeito Joule são chamados de aparelhos resistivos. Quero ouvir, aparelhos o quê? Resistivos. Beleza? Que vivem às custas do efeito Joule. Perfeito? Vamos nessa. Vamos estudar agora então o resistor. Primeira lei de Ohm. O nome desse rapazinho era Simon Ohm. E ele observou, pessoal, que se nós aplicássemos nas extremidades de um fio, do mesmo jeito que eu fiz inicialmente, pessoal, naquele fiozinho onde nós definimos a corrente, aplicássemos uma diferença de potencial, beleza? Uma DDP, uma voltagem, se você acha mais fácil, tá legal? Surgiria uma corrente, beleza? Onde a DDP e a corrente variariam nas mesmas proporções. Vou melhorar. Se eu dobrasse a DDP, a corrente dobraria. Se eu triplicasse a DDP, a corrente triplicaria. Se eu quadruplicasse a DDP, a corrente quadruplicaria, de forma que a divisão, a razão entre a DDP e a corrente permaneceria sempre o mesmo valor, uma mesma constante. A essa constante, Simon chamou de resistência elétrica, como você pode observar aí em vermelho. Okay? Então nós temos, pessoal, que a resistência é U sobre I, onde o U é a diferença de potencial, é a voltagem, que é dada em volts, a corrente em ampere, e nós temos
volt por ampere, que você pode substituir por ohm, em homenagem a Simon Ohm, ou simplesmente essa ferradurazinha, que é o ômega maiúsculo. Existe um ômega minúsculo e um ômega maiúsculo, como vocês podem observar. Podemos andar? Vamos indo. Dessa forma, nós chegamos nessa funçãozinha que será muito utilizada nas nossas questões. Então, até agora, pessoal, quais foram as duas funções matemáticas que nós aprendemos? Não ouvi. Corrente é carga sobre tempo, perfeito? E a outra? Diferença de potencial é igual a quem? A resistência multiplicado pela corrente. Tranquilo até aí? Já sabemos o que é um resistor? Já sabemos o que é um resistor? O que é um resistor? É um dispositivo que converte energia elétrica exclusivamente em calor. Se converter em outro tipo de energia que não seja calor, para rimar, esse cara não é o que, pessoal? Um resistor. Certo? Certo? Tranquilo? Perfeito. Legal. Todos nós já nos deparamos com materiais que utilizam energia elétrica para funcionar. Muitos deles transformam parte dessa energia recebida em outras formas de energia. Vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, eu falei do liquidificador e do ventilador e falei de aparelhos que vivem às custas do efeito Joule. Tá bom? Vamos lá. Nos aparelhos que funcionam às custas do efeito Joule, essa potência do aparelho, que é a potência que ele consome, é também chamada de potência dissipada. Por que também é chamada de potência dissipada? Porque é transformada a energia elétrica em quê? Calor. Vocês me entenderam como o negócio é esquisito? Vamos lá. Eu digo assim para vocês. A potência de um ferro de engomar é de 600 watts. Certo? Essa potência é a potência que o aparelho dará se submetido à nossa diferença de potencial, que é de 220 volts, da nossa tomada. Perfeito. Mas vem cá. Essa potência é a potência do aparelho. Mas ela não se confunde com a dissipada, não? Sim. Por quê? Porque o ferro só dissipa. Porque o ferro só o quê, pessoal? Dissipa. Ele só dissipa porque ele só transforma a energia elétrica em quê? Calor. Então, nesses aparelhos resistivos que funcionam às custas do efeito Joule, quando você lê no manual 600 watts, essa potência do aparelho é a própria potência dissipada, porque esses aparelhos vivem da dissipação, da transformação de energia elétrica em calor. Certo? Vamos lá. Por exemplo, quando ligamos uma lâmpada incandescente, certo? Aquelas de filamento, pessoal. Um brilho muito forte é liberado por elas. Esse brilho nada mais é do que uma parte da energia elétrica sendo transformada em energia luminosa. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre essas lâmpadas incandescentes. As lâmpadas incandescentes, pessoal, elas ficaram obsoletas. A gente não consegue mais comprar no mercado. São aquelas lâmpadas de filamento, onde esse filamento é de tungstênio. Esse filamento, ele é um resistor. Ok, pessoal? Ele é o quê? Um resistor. Deixa eu dizer uma coisa, voltar um pouquinho atrás. Um resistor, para ser um resistor, não tem que ser um resistorzinho que eu vou lá no centro, na Pedro Pereira, comprar, não. Precisa não. Basta que faça o que um resistor foi projetado para. Um resistor serve para quê? Ele transforma a energia elétrica em calor. Não é verdade? Perfeito. Um fio vagabundo, é um resistor? Porque o que é que um fio faz? Transforma a energia elétrica em calor. Bom, pessoal, só para vocês entenderem, existem resistores que nós compramos no mercado, que se você abrir, dentro é um fio. Um fio condutor. Ficou claro isso? Perfeito. Voltando para o nosso comentário. Voltando para a nossa lâmpada incandescente, tá legal? Ela é um filamento de tungstênio. Quando percorrido por corrente, ele atingirá um superaquecimento e ficará vermelho incandescente. Ou seja, aquecido ao rubro. E quando ele atinge esse estágio de incandescente, ele passa a emitir luz. Por que elas saíram do mercado? Hein, pessoal? Por que elas saíram do mercado? Vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quantos por cento do que uma lâmpada incandescente emite é luz?
Você sabe quantos por cento. Seja gente boa com ela. Hoje você está um cara legal e vai ajudar a lâmpada. Tá certo? Sendo gente boa com a lâmpada, quantos por cento do que uma lâmpada incandescente emite a luz? 5% sendo gente boa com ela. Dá 3, 4. E os outros 95% é o quê? Calor, desperdício. Ok? E o pior, tu paga. Porque tudo que foi convertido de energia elétrica em calor, 95%. E 5% de luz, tu paga tudinho. Não vai pagar só pelos 5% não. Ou seja, pessoal, sinceramente, se uma lâmpada incandescente emite aquela claridade todinha com 5%, meu filho, se isso fosse 80%, seria um sol, não seria não, pessoal? Concorda comigo? Seria uma supernova. Brincadeira, mas seria um exagero. Tá legal? Então, pessoal, por isso que elas saíram do mercado. Agora, vamos lá. 95% calor, 5% luz. Ah, então quer dizer que a lâmpada incandescente, ela não trabalha só com efeito luminoso. O efeito Joule é acompanhado ou não é, pessoal? É, tem efeito Joule, que é predominante. Porque 95%. Uma coisa que eu quero que vocês saibam, e a partir desse momento vocês fazem desse jeito até o final do ano. Combinado? Eu disse para vocês que um resistor é um dispositivo que converte energia elétrica exclusivamente em calor. Se convertesse em outro tipo de energia que não fosse o quê? Calor, ele não seria um resistor. Uma lâmpada incandescente, ela é um resistor? Se você levasse em conta a minha definição, não. Porque 5% é luz, não é calor. E eu disse que se transformasse em outro tipo de energia que não fosse calor, ele não seria o quê, pessoal? Um resistor, certo? Mas, como numa lâmpada incandescente quase nada é luz, nós consideramos a lâmpada incandescente como o quê, pessoal? Um resistor. Ficou claro isso? Então, a partir de agora, quando você for fazer as questões, para nós, uma lâmpadazinha incandescente, ela será o quê, pessoal? Um resistorzinho. Fechou? Beleza? Vamos nessa. Potência e consumo de energia nos aparelhos. Legal. A primeira coisa, pessoal, que vocês têm que saber é como é que a gente calcula uma potência. Vocês sabem o que é uma potência? Você sabe o que é potência? O que é potência? Eu não quero saber na eletricidade, não. Potência, de uma forma geral. Hein, pessoal? Potência, pessoal, numa definição geral, é a rapidez com que um trabalho é realizado. É o quê? A rapidez com que um trabalho é realizado. Se eu faço aquele trabalho mais rápido, é mais potente. Se eu faço o mesmo trabalho, mas de uma forma o quê, pessoal? Mais lenta, certo? Essa potência é menor. Cuidado que quando fala de trabalho, não vá achar que é porque eu saí para casa para trabalhar, para ficar... Não é isso não, pessoal. O trabalho, no caso aqui, está vinculado a forças aplicadas. Beleza? Eu posso levantar uma caixa lentamente. E posso levantar o quê? Rapidamente. Isso depende da máquina que está levantando. Concordam? Eu posso fazer uma força. Rapaz, eu sou fraquinho, sou maguinho, sou requenguela, tá certo? Aí eu não tenho tanta força. Mas o cara ali é da academia, crossfiteiro, o cara é foda e ele... Nós levantamos o mesmo objeto. Perfeito? Levantamos o mesmo objeto. Mesmo peso. Mas ele e eu, ok? Então ele fez mais rápido e eu o quê? Mais lento, beleza? Ou seja, foram realizados trabalhos, tá legal? Beleza? O mesmo trabalho, mas um mais rápido e o quê, pessoal? Mais lento. Então, trabalho está vinculado à rapidez com que o trabalho, potência está vinculado à rapidez com que um trabalho é realizado. Mas vem cá, pessoal. Para se realizar trabalho, se gasta energia. Não é verdade, pessoal? Beleza? Ninguém vai conseguir realizar trabalho sem gastar o quê? Energia. Você sabe qual é outra maneira de você definir trabalho? Energia em trânsito. Como é o nome? Como é a definição? Energia em trânsito, sendo transformada de um tipo para o outro. Vem comigo. Vamos lá. Eu tenho um aparelho, um som, que funciona às custas de energia elétrica. Bora raciocinar.
as custas de energia elétrica. Para que ele funcione, ele vai receber energia elétrica, concorda? Beleza. Mas o som, eu vou mudar o aparelho para facilitar a vida. Vamos continuar com o nosso ventilador, perfeito? O ventilador vai receber energia elétrica. E quando ele receber essa energia elétrica, ele vai funcionar, convertendo energia elétrica em energia cinética, de rotação da hélice, e térmica. Concorda? Quem foi que levou essa energia, tá certo? Para o aparelho. Quem foi que deu essa energia para o aparelho? Eu quero saber, pessoal, quem foi que transportou essa energia para o corpo, para o ventilador. Foram as cargas. Foram o quê? As cargas. Porque as cargas transportam energia elétrica. Mas vem cá, essa energia elétrica, digamos, vamos falar em dinheiro. Essas cargas tinham R$100 de dinheiro. Aí o aparelho, para funcionar, precisa de R$60. Sendo que as cargas têm R$100 de energia elétrica. Mas o aparelho precisa de R$60 de energia cinética e térmica. Concordam? Então, vai ser convertido R$60 de energia elétrica em R$60 de energia térmica e cinética. O que é o trabalho? É a energia que foi convertida. O que é o trabalho? É a energia que foi convertida. E a energia que foi convertida, que corresponde ao trabalho, corresponde à energia que foi consumida pelo aparelho. Corresponde ao que você gastou, o que você vai pagar no final na sua conta de luz. Então é o seguinte, é como se, tá certo? As cargas tivessem um banco de dinheiro, equivalente à energia elétrica, tá certo? E ela dissesse assim, você precisa de quanto? Beleza, preciso de R$20 para funcionar. Aí ele converteria R$20 de energia elétrica em energia, certo? Para o funcionamento do aparelho. O outro aparelho precisa mais de R$30. Converto mais R$30 do que eu tenho de energia elétrica em outro tipo de energia. Toda conversão corresponde ao que foi consumido. Então, se eu tiver muitas conversões na minha residência, corresponde que muitos aparelhos estarão funcionando, convertendo energia elétrica em outro tipo de energia. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um resumão. Resumão. O que é o trabalho? É a rapidez, a potência e a rapidez com que o trabalho é realizado. Trabalho é energia em trânsito. É a energia que foi convertida de um tipo em outro. Especificamente nos nossos aparelhos eletroeletrônicos, o trabalho corresponde à energia que foi consumida pelo aparelho. Fechou? Beleza? Ah, professor, então quer dizer que a unidade de trabalho é a mesma unidade de energia? Show! A unidade de trabalho é joule e a unidade de energia também é joule. Tá certo? Vamos lá. Observe aí, pessoal, que então, no início eu escrevi que a potência era energia sobre o tempo. Vocês estão vendo? E depois, em vez de colocar energia, eu coloquei trabalho. Tá vendo lá, pessoal, em cima? Por que eu coloquei o trabalho? Porque é a mesma coisa. Tá certo, pessoal? Então, repetindo. O trabalho corresponde à energia elétrica que foi convertida em outro tipo de energia para o funcionamento do aparelho. E o que foi convertido corresponde ao que foi consumido por aquele aparelho e corresponde ao que você vai pagar na sua conta de energia. Show, pessoal? Beleza? Dessa forma, o trabalho é calculado por Q vezes U, onde nós aprendemos lá no primeiro slide que carga sobre tempo é o que, pessoal? Corrente. Então, nós podemos calcular que a potência é dada por quem, pessoal? U vezes I. Onde o que é U? Vocês já sabem. O que é U? Diferença de potencial. O que é o I? Corrente. E nós temos, então, que a potência é volt vezes ampere, porque a DDP é em volt e a corrente em ampere, onde isso é dado em watts. Tá certo? Legal? Vamos nessa. Posso? Vamos nessa. Tá bom. Se a gente voltar aqui, pessoal,
Se a gente voltar aqui e você olhar naquela quadradozinho em verde lá em cima, a potência é a energia sobre o tempo. Então, a energia é a potência vezes o tempo. É por essa função que você calcula a energia que foi consumida pelo seu aparelho. Vocês estão entendendo, pessoal? É por essa função que você calcula a energia que é consumida pelo seu aparelho. Vem cá. Pessoal, ó, um colega fez uma pergunta para a gente aqui, bem interessante, diferente. Uma placa solar também é um resistor? Não, pessoal, uma placa solar não é um resistor, tá certo? As placas solares, vamos lá, eu vou falar de uma usina fotovoltaica que usa placas solares. Aí vocês têm que tomar cuidado. Você está falando de placa solar no aspecto de usina ou no aspecto de aquecer água? Tá certo? Olha, ela não é um resistor porque ela não funciona. Se for falar especificamente de aquecer água, que são duas coisas distintas, tá, pessoal? Usina fotovoltaica, certo? Placa solar para aquecer água. Existem placas solares para converter energia solar em energia elétrica. Opa, é uma coisa. Existem placas solares para aquecer água. É outra. Tá certo? As placas solares que aquecem água, na verdade, elas possuem uns canalículos, tá certo? E por esses canalículos a água flui, tá certo? Existem placas que são aquecidas e essa energia calorífica do aquecimento das placas é transferida para a água, perfeito? Mas não tem resistência e nem corrente elétrica. É diferente. Agora, se eu falar de uma placa solar, falando de usina, aí são outros 500. Existem nessas placas solares, pessoal, que eu estou falando agora, que produzem energia elétrica a partir de energia solar, na verdade existem placas de silício, onde essas plaquinhas de silício elas são dopadas com fósforo e com boro, e passa a existir entre essas duas placas uma diferença de potencial. Quando a luz solar bate nessa placa de silício, elétrons são retirados, e devido à diferença de potencial, surge uma corrente. Essa corrente elétrica passa por uma bateria, essa bateria é recarregada para que eu possa usar posteriormente. Ok? Então, são duas situações diferentes. Placa solar para aquecimento de água, opa, não é resistor, certo? As placas aquecem devido ao sol e esse calor é transferido para a água. Placa solar, tá certo? No aspecto de usina, certo? Fotovoltaica, nós temos placas de silício dopadas com fósforo e com boro, que quando a luz solar bate, elétrons são retirados, passa a existir uma corrente elétrica que recarrega baterias para que você possa usar posteriormente. Perfeito? Acredito eu que ficou claro, tá certo? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso conceito, nós temos que a energia elétrica é a potência vezes o tempo. A potência é dada em watts e o tempo em segundos. Olha a importância dessa função. Você está vendo que naquela função tem potência, não tem? Vem cá, pessoal. Se seu aparelho na sua casa for mais potente, você vai gastar mais ou menos energia? Bora, pessoal, se o seu aparelho for mais potente, vamos lá. Você comprou uma chapinha, perebinha, de 40 conto, tá certo? Que tinha lá 150 watts. Comprou uma, certo? Da Hamilton, ok? Daquelas que usam nos salões de beleza, ok? Que custa, certo? Mais cara, mas que tem potência de 1000 watts. E aí, pessoal? Qual é que vai gastar mais? A de 150 watts ou a de 1000 watts? É claro que se a potência é maior, gasta mais. Mas é suficiente só a potência? Não. O tempo de uso é importante? Claro, pessoal. Uma coisa é eu passar 5 minutos funcionando, uma coisa é eu passar 2 horas com ela funcionando. Concorda? Então, pessoal, essa história de consumo é vinculado à potência do aparelho e o tempo que ele ficar em funcionamento. Tá certo? Eu posso ter um aparelho que gasta pouco, mas se eu deixar ele 3 dias lá na tomada truando, no final do mês eu me arrebento. Concorda? Então é uma combinação entre potência e tempo de funcionamento. Diga. Sim,
que você... A colega, você falou da geladeira, agora eu vou esticar, certo? Vamos lá. Ela falou da geladeira. Tinha um tio meu, sabe? Que morava no Rio e a gente, quando era menino, me lembro quando eu sou de pequeno, a gente ia para a casa dele e ele dizia assim, sabe? No final da noite, todo mundo já deitado, quem ainda vai tomar água? Para que ele dizia isso, pessoal? Para não abrir a geladeira de novo. Por que não é legal ficar abrindo a geladeira todo tempo? Porque, vamos lá, pessoal, a geladeira, ela possui um termostato. O que é um termostato? É um dispositivo que controla a temperatura, tá certo? Aí o que é que acontece? Você vai lá, regula para, sei lá, 3 graus Celsius. Aí o compressor da geladeira, ela começa a trabalhar. Truando. Para chegar a que temperatura? 3 graus Celsius. Quando ela chega a 3, o termostato dispara e desliga o compressor, porque foi atingido o objetivo. Aí tu vai lá e abre a geladeira. Quando tu abre a geladeira, o ar quente entra. Aí tu fecha. Ela vai estar em 3 graus Celsius de novo, pessoal? Nem a pau, Juvenal. Né, pessoal? Aí o compressor, de novo. Toda vida que você abre a geladeira, pessoal, a geladeira vai buscar um novo equilíbrio térmico ou não vai, pessoal? Vai. E aí o compressor trabalha e mais consumo de energia. Tá certo? Por isso que meu tio dizia, quem quer tomar água que eu não vou mais abrir a geladeira hoje. Triste, né? Mas era assim mesmo. Não estou mentindo não, isso é verdade. Tá legal? Beleza? Entenderam? Show? Legal. Oi. O carregador sim. Aí é que tá. Se ele estiver desligado, a tendência é não mais. Okay? Mas sempre tem um roubo de bateria. Beleza? Deixa eu falar para todo mundo. Show? Vamos lá. A colega me fez outra pergunta. Certo? Ela disse assim. Eu coloquei meu celular para carregar. Certo? Senhor, vem cá. Vocês têm carregadores de celulares? Você tem um carregador de celular? Você tem um carregador de celular? Tem, não tem? Vocês têm? Cadê? Me mostre. Alguém um. Vamos lá. E aquilo ali é um carregador de celular? Vem cá. Chega aqui. Vamos lá. Tu fica aqui para eu te devolver. Pode ficar aí. Isso aqui é um carregador de celular? É? É, né? Isso é um carregador de celular. Legal. Cadê seu celular? Pega ali, vai. O que é isso aqui, pessoal? O que é? Certo, é um carregador de celular. E por que não está carregando? Não, calma aí. Eu acho que vocês estão se contradizendo. O que é isso aqui? É nada? Não está carregando? Você sabe o que é isso aqui, pessoal? Sabe o que é isso aqui? Se chama transformador. Como é o nome? Transformador. Que converte de 220 volts para cerca de 3, 4, 5, 7 volts, que é a voltagem da sua bateria. Isso é um transformador. A nossa energia vem da tomada, não é daqui não. Tá certo? Mas eu deixo você chamar ele de carregador, tá? Porque todo mundo chama. Tá certo? Ok? Aprendeu? Show. Então, valeu, obrigado. Pessoal, então, voltando para a pergunta que me fizeram, a colega, ela disse assim, professor, e aí, se eu deixar o meu celular na tomada, e aí o celular atingiu o limite da carga, tá certo? Ele continua gastando energia? E aí? Continua, pessoal. E aí eu vou explicar por quê.
Porque essa pecinha ela é um transformador. E esse transformador é porque não dá para te mostrar aqui, mas lá na frente eu vou colocar isso em outra aula para vocês, tá? Ele tem um fio enrolado e um fio enrolado do outro. E esse lado não tem contato com esse. Tudo acontece à distância, por indução. Mas esse lado aqui vai continuar funcionando e vai continuar gastando energia. Quer simplificar a vida de vocês? Se você botar a mão nele e estiver quente, ele gasta. Vocês me entenderam, pessoal? Se você botar a mãozinha nele, estiver morno, está gastando. E aí você diz assim, mas professor, depois que meu celular carregou, não era para parar de carregar? Calma aí. Mesmo que ele tenha atingido a sua carga máxima, existe roubo e perda de energia. A bateria, ela degrada, ela perde energia mesmo sem o aparelho estar funcionando. Se não fosse assim, pessoal, eu carregava uma bateria, deixava ali na loja e ela ficava carregada para sempre. Ela perde energia ou não perde? Perde. A taxa de perda, ela é pequena para o celular naquele momento, mas perde. Mas a pergunta da colega foi a seguinte, vamos fazer diferente. Se eu pegasse o carregador e colocasse na tomada, sem na ponta ter um celular, ele gasta? Gasta. Tá certo, pessoal? Não a mesma intensidade, a mesma quantidade. Ficou claro, pessoal? Porque existe um lado que é um resistorzinho que consome energia. Tanto que, vocês aqui, pessoal, levantem a mão. Quantos já colocaram o carregador na tomada, certo? Tiraram o celular e quando viram o carregador estava pegando fogo quente pra caramba? Isso, pessoal. Então ele aqueceu do quê? Do nada, do além? É porque gastou o quê, pessoal? Energia. Perfeito? Okay. Já vão trabalhar na Enel, né? Quando sair daqui, todo mundo. Okay. Vamos lá. Show de bola. Então nós temos que a energia elétrica é o watts vezes segundo, onde isso é o nosso amigo Joule. Vem cá, pessoal. Mas as nossas contas de energia, elas vêm em Joule? Hein, pessoal? Não, não vem em Joule. Elas vêm em quilowatt-hora. Alguém me diz por que elas vêm em quilowatt-hora? Para se tornar menos assustador. Eu brinco, né, com isso. Como assim? É mais ou menos por aí, cara. Ó, esse K que vocês estão vendo, tá vendo lá um Kzinho? Kilowatt, não tá vendo um K? Aquele K é 1000. Beleza? 1000. E uma hora são quantos segundos? 3.600. Já pensou? Vamos lá. Minha conta de energia deu 500 kWh. Preste atenção. Quanto? 500. Eu vou multiplicar 500 vezes o K, que é 1000, dá 500.000, e vou multiplicar vezes 3.600, que é uma hora. Menino, era zero que nem prestava na conta. Pelo menos assustador seria. Então, qual é o objetivo de vir em quilowatt-hora? Compactar a medida. Ok, pessoal? Tornar o número mais compacto. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Aí está a conversão, pessoal, de quilowatt-hora em joule. Observe que o K é 10 a terceira, 1 hora 3.600 segundos. Então nós temos que 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta, o watt vezes segundo, onde o watt vezes segundo é o joule. Perfeito, pessoal? Mesmo? Mesmo. Legal, ok. Gostaram do desenho? Do ferro? Gostaram ou não gostaram? O desenho é meu, cara. Poxa, diga assim, dá uma forcinha aí. Mais ou menos? Certo, vamos lá. Ferro de passar. O ferro de passar, ele vive da dissipação, vive do aquecimento. Vocês estão vendo que simbolicamente eu coloquei um resistorzinho dentro? Estão vendo o resistorzinho dentro, pessoal, em verde? Dá para ver, pessoal? Beleza. E vocês estão vendo que eu fiz o fio, né, pessoal? E a pontinha tem um plug. Tá vendo o plug, pessoal, com 2 pinos? Onde nós temos os 2 polos. Tá legal? E você observa que eu apliquei nesses polos uma diferença de potencial. Pense nesse fio ligado na tomada. O aparelho está ligado na tomada, ok? E se eu liguei ele na tomada, por ele passa a fluir uma corrente. Vocês estão vendo a corrente fluindo? E agora vem comigo. Se eu tenho cargas passando pelo resistor, eu tenho cargas se chocando. E se eu tenho cargas se chocando, eu tenho uma conversão de energia elétrica em calor.
esse calor é liberado, vai para a chapa do ferro de gomar e, por conseguinte, para a sua roupa. O que é que o ferro faz? Aquece, ponto, mais nada. Só isso. Beleza? E a gente quer transmitir esse calor para a roupa. O que é que um grill faz? O grill George Foreman. Vamos lá. O que é que o grill faz? Aquece, mais nada. E aí você bota o sanduba lá e passa o calor para o sanduba. Show! O que é que a chapinha faz? Calor. Bota o cabelo lá e o calor... É tudo igual, cara. O que é que o chuveiro elétrico faz? Calor. Vai para quem agora? Para a água. E aí? Qual é a diferença? Nenhuma. Vou lhe fazer uma pergunta. Aonde é que o chuveiro elétrico é ligado? Uma pergunta. Aonde é que o chuveiro elétrico está ligado? Na tomada. Tu acredita que um dia eu faço essa pergunta para a pessoa me responder tomada, né? Legal. Mas um dia um aluno me disse, no cano. Não está errado não, né? Porque tem água, né? Mas tudo bem. Eu queria ouvir tomada, certo? Ok. E se ele está ligado na tomada, que grandeza eletricamente falando não muda? Vamos lá, eu vou de novo. Eu peguei um ferro, liguei na tomada. Eu peguei um chuveiro elétrico, liguei na tomada. Eu peguei uma chapinha, liguei na tomada. Peguei um grill, liguei na tomada. Que grandeza eletricamente falando não muda? A diferença de potencial. Porque a DDP é 220, que é da nossa tomada. Ficou claro? A partir de agora, o nosso esquema é o seguinte. Quando nós formos estudar aparelhos que vivem da dissipação, ou seja, esses modelos que eu falei para vocês, e que sejam ligados aonde? Na tomada, você já vai partir do conceito que a DDP não muda. Combinado, pessoal? DDP constante. Certo? Beleza? Vamos lá. Nós vimos nesse instante, pessoal, que a potência era dada por U vezes I. E a potência, certo? U vezes I, no lugar do U vezes I, pessoal, no I, certo? Perdão, no U, eu posso colocar R vezes I? Posso ou não posso? Posso. Nós vimos neste instante que a resistência é U vezes I. Aí eu peguei nessa função... Funciona aqui não, né? Observe que eu coloquei no lugar do I, R vezes I, e nós chegamos para a potência R ao quadrado. Outra forma é que no lugar do U, tá certo? No lugar do I eu coloquei U sobre R. E chegando então que a potência poderia ser dada U ao quadrado sobre R. Essas duas fórmulas de potência que vocês estão vendo são potências dissipadas. São potências o quê, pessoal? Dissipadas. Por que dissipadas? Porque nas duas fórmulas tem resistor. E o resistor faz o quê? Dissipa, transforma energia elétrica em calor. Legal? Observe, pessoal, que essas duas formulazinhas, certo? Tem resistência na fórmula? Tem. Mas numa delas é corrente e na outra é DDP. Vamos lá, olha para mim. Quando você pega um chuveiro elétrico, eu tenho a posição inverno e a posição verão, certo? O chuveiro está ligado aonde? Bora, agora vocês vão participar. Está ligado aonde? Na tomada. Que grandeza não muda? Bora? A DDP. Show. E eu quiser saber em que posição a potência vai ser maior ou vai ser menor. Vamos lá. Quando eu mudo a chavezinha no chuveiro, da posição inverno para a posição verão, o que é que eu estou mudando? Bora, pessoal. Quando eu mexo a chavezinha do chuveiro e mudo a posição inverno para a posição verão, o que é que eu estou mudando? A resistência. Então, na verdade, é um resistor de resistência regulável, que eu posso modificar a sua resistência de acordo com a minha necessidade. Qual é o nome que nós damos para um resistor de resistência regulável? Reostato. Como é o nome? Reostato. Exemplo de reostato. Vamos lá. Quando você tem um ventilador, você tem velocidades? 1, 2, 3. Quando você muda aquela velocidade, você está mudando a resistência. Vocês já viram, certo? Nos quartos de bebê,
um botãozinho que tem na parede, parece um volume de um som, que você gira o botãozinho para fazer a lâmpada brilhar mais ou menos, ali se chama dimmer ou dimer. É também um reostáto. Quando você mexe a chavezinha do chuveiro, mudando da posição inverno para verão, é um reostáto. Você está mudando a resistência. Está mudando a resistência, mas não está mudando a diferença de potencial, porque ele continua ligado na tomada ou não continua? Continua ligado na tomada. E vem cá, quais são as duas fórmulas que nós temos aí para a potência dissipada que temos resistores? Temos R ao quadrado e a outra, U ao quadrado sobre R. Se você fosse escolher para o chuveiro elétrico uma dessas duas funções para estudar, beleza? Qual você escolheria? De novo, se você fosse estudar o chuveiro elétrico usando uma dessas duas fórmulas da potência, R ao quadrado ou U ao quadrado sobre R, que formulazinha você escolheria? U ao quadrado sobre R. Por quê? Porque a DDP é constante e você só vai mexer na resistência. Porque o que, pessoal? A DDP é constante e você só vai mexer na resistência. Professor, se eu escolhesse R ao quadrado, eu poderia? Poderia, mas daria mais trabalho. Sabe por quê? Porque tanto a resistência como a corrente, ambas são variáveis. Ficou claro isso? É melhor trabalhar com duas variáveis ou com uma só? Com uma só. E se eu usar o A ao quadrado sobre R, como a DDP é constante, você só vai olhar se a resistência aumenta ou se ela o quê, pessoal? Diminui, para saber se a potência aumenta ou a potência o quê, pessoal? Diminui. Se tu olhasse R ao quadrado, complicaria a sua vida, porque eu teria duas variáveis. Simplificando, quando tu pegar essas duas fórmulas, tu olha quem é constante. Digamos que em outra questão, ele dissesse assim, a corrente é constante. Qual fórmula tu escolheria? Bora, pessoal, ele dissesse, a corrente é constante. Que fórmula você usaria? R ao quadrado, porque a corrente é constante. Em outra, DDP constante, qual que você escolhe? U ao quadrado sobre R. Ah, então toda vida que você for fazer uma questão com potência e que envolva resistência, tem essas duas funções. Como é que eu vou escolher cada uma? De acordo com quem for constante. Porque é mais fácil trabalhar com uma variável do que trabalhar com duas. Ficou claro? Perfeito. Vamos nessa. E aqui nós temos a energia, potência vezes o tempo, colocando as funçõezinhas que nós já colocamos anteriormente. E vamos estudar aqui o chuveiro elétrico. Tá certo? Dá uma olhada aqui. Como ocorre a mudança da temperatura no chuveiro elétrico? Dá uma olhadinha. Se vocês olharem para a figura, pessoal, eu tenho uma chave, certo, pessoal, comutadora, que ela pode ir para a posição verão ou para a posição inverno. Tá legal? Dá uma olhadinha. Quando ele está na posição verão, tá certo? Você concorda que a corrente elétrica vai por cima em vermelho e passa pelo lado direito, tá vendo todinho? E os dois resistores participam do circuito. Quantos resistores participam do circuito com a chave na posição verão? 2. E quando eu coloco a chave na posição inverno, a corrente iria por baixo e somente um resistor participaria. Todos concordam, pessoal? Então vamos lá. Se eu colocar a chave na posição verão, os dois resistores participam. Quando eu colocar na posição inverno, só o resistor de baixo participa. Ah, então na verdade, quando eu mudo a posição inverno para a posição verão, a resistência muda ou não muda? Muda a resistência. Tudo bem, pessoal? Mas aí você poderia perguntar assim para mim, professor, a posição verão é a posição de maior resistência? É. E a posição inverno é a posição de menor resistência? Sim. Por quê? Quem aqui, levante a mão, eu quero ouvir isso. Pensa assim, maior resistência, mais difícil, mais quente. Eu vou de novo. Quem aqui, levante a mão, pensa assim, maior resistência, mais difícil, mais quente. É muita gente, né, pessoal? Pois o certo não é assim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se a resistência é maior, as cargas vão passar mais fácil ou mais difícil? E se for mais difícil,
passarão mais cargas ou menos cargas? Bora? E se passarem menos cargas, eu terei mais choques ou menos choques? Então, menos choques, menos calor, menos aquecimento. É mesmo, professor? É. Deixa eu fazer uma pergunta. E se a resistência for menor, as cargas vão passar mais fácil ou mais difícil? Não ouvi? E se for mais fácil, passarão mais cargas ou menos cargas? E se passarem mais cargas, eu terei mais choques ou menos choques? Mais calor, maior aquecimento. Aprenderam? Esse esquema que eu falei é perfeito, lindão, cheiroso. Mas a DDP tem que ser constante. A DDP tem que ser o quê? Constante. Ou seja, se o aparelho estiver ligado na tomada, e eu não tirar ele da tomada, e eu mudar a sua resistência, esse meu argumento aqui, todo é válido ou não é, pessoal? É. E vem cá, nas nossas residências, os nossos aparelhos são ligados aonde? Na tomada. Então, a maioria das questões, o bicho vai estar ligado aonde, pessoal? Na tomada, graças a Deus. Tá certo, pessoal? Perfeito? Legal. Eu fiz um esqueminha para vocês, certo? Esse esqueminha aqui é acerta a questão, o próximo. Não tem perigo de errar. Vamos lá. Beleza? Isso é by Carlinhos, para vocês. Posição inverno. Eu vou fazer a pergunta que vocês já sabem a resposta. No inverno, pessoal, eu quero tomar o banho de água quente ou fria? Graças a Deus. Pessoal, uma vez, né, eu estava dando aula, eu falei assim, pessoal, no inverno eu quero tomar banho de água quente ou fria? Fria, professor. Como é que é? Então quer dizer que quando eu boto na posição inverno, neva. É pelo chuveiro. Pessoal, dizer que está na posição inverno é para dizer que eu estou na estação do inverno e quero tomar banho de água quente, pessoal. Certo? Ok? Beleza. Ok. Então, no inverno, eu quero tomar banho de água quente. E se eu quero tomar... Qual é a fórmula de potência que eu vou usar aqui? Qual é a fórmula da potência que eu vou usar aqui? Não perdoo mais. R ao quadrado ou U ao quadrado sobre R? Por que U ao quadrado sobre R? Porque a DDP é constante, eu terei só uma variável. Show? Beleza. Tá aí ela. Quem é constante? Legal, óbvio, todo mundo sabido. Ó, DDP constante. Legal. Se eu quero que a água aqueça mais, porque eu estou no inverno, a potência tem que ser maior ou menor? Bora, pessoal. Pessoal, potência dissipada, calor. Calor chega na água, a água aquece. Vou de novo. Se eu quero que a água aqueça mais, a potência dissipada tem que ser maior ou menor? Maior. Então, se eu quero que a potência dissipada seja o quê, pessoal? Maior, quando eu mexo aquela chavezinha, levando para a posição inverno, o que eu estou fazendo é diminuindo quem, pessoal? A resistência. Show de bola? Mas U não é igual a RVZ? É ou não é? E nós sabemos que a DDP é o quê? DDP é o quê? Constante. Mas nós não diminuímos a resistência? E se nós diminuímos a resistência, o que é que acontece automaticamente com a corrente? Aumenta. E se a corrente aumenta, pessoal, eu terei mais cargas ou menos cargas passando? E se eu tiver mais cargas passando, eu terei mais choques ou menos choques? E se eu tiver mais choques, eu terei uma maior ou a menor quantidade de energia elétrica sendo transformada em calor? Maior, a água aquece mais. Vamos para a posição verão. Potência igual ao quadrado sobre R. Já sabemos que estamos escolhendo a função porque a DDP é uma constante. Certo? Se eu coloco o chuveiro na posição verão, eu quero que a água aqueça mais ou menos? Menos. E se eu quero que aqueça menos, quando eu mexo aquela chavezinha lá em cima, o que eu estou fazendo é aumentando sua resistência. Como você sabe que U é igual a R vezes I? Como a DDP é uma constante, se nós aumentarmos a resistência, o que é que nós estamos fazendo automaticamente com a corrente? Diminuindo. E se a corrente diminui, pessoal, eu terei mais cargas ou menos cargas passando? Não ouvi? E se eu tiver menos cargas passando, eu terei mais choques ou menos choques? E se eu tiver menos choques, eu tenho uma maior ou menor quantidade de energia elétrica sendo transformada em calor? Menor. A água aquece menos. Aprenderam? Levante a mão quem aprendeu. É isso aí. Foda. Ok? Vamos junto. Presta atenção.
Isso que eu expliquei para vocês, só vale para o chuveiro elétrico? Vale para a chapinha? Tem umas chapinhas que a gente consegue mudar, não tem? Tem umas... Certo, a maioria a gente não consegue mudar a temperatura. Mas não tem umas que a gente consegue fazer ela ficar mais quente ou mais fria, não tem? Tem umas que são mais carinhas que tem. Que você... Ah, pessoal, eu não sou o profissional da chapinha não, tá? Olha, mas se você modificar o botãozinho, você está mudando a resistência. Vale para o grill Jorge Foreman. Vale, não tem uma chavezinha, né, que a gente pode. Vale para alguns ferros de gomar que a gente consegue fazer aquecer mais ou menos. Todo aparelho resistivo que viva às custas do efeito Joule, que esteja ligado na tomada, eu não gosto de falar na tomada não, cuja DDP seja constante, isso aqui vale? Vale. Vou fazer uma pergunta mais ampla. Vale para brilho de lâmpada? Vale. Sendo que em vez de tu falar aquece mais, aquece menos, tu vai falar o quê? Brilha. Mais, brilha o quê, pessoal? Menos. Vocês me escutaram? Foi lâmpada incandescente de filamento, que eu disse para vocês que vocês poderiam considerar um resistor. Eu posso usar a mesma coisa ou não posso? Posso. Mas repito, e pelo amor de Deus, não esqueçam, a DDP tem que ser o quê, pessoal? Constante. Beleza? Vamos fazer um exercício? Vamos nessa. Primeira questão na página... Vamos lá. Deixa eu só me achar aqui. Primeira questão. Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Essa questão é do Enem, tá, pessoal? Já caiu no Enem. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 da torneira suprema foi inadvertidamente conectado a uma rede com tensão nominal de 127 volts, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência, qual é o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Essa questão é diferente do que a gente estava conversando há pouco. Eu fiz de propósito para a gente ampliar nosso conhecimento. Vamos lá. Eu compro um aparelho no sul do país, e a sua especificação é 110, certo? Se eu ligar aqui no nosso estado, que é 220, o que acontece? Ele queima. Porque, na verdade, pessoal, deixa eu explicar para vocês entenderem como é que funciona. Todo aparelho, ele traz timbrado em alto relevo ou no adesivo as suas especificações. Perfeito? Lá deve vir a DDP para a qual ele foi projetado. Beleza? Vamos lá, 220. Ok? A potência que ele dará se submetido àquela DDP. Beleza? Mas vem cá. Ele, digamos assim, digamos que o aparelho é 220-500 watts. Significa dizer o quê? Que se ele for submetido a uma DDP de 220 volts, dará uma potência de quanto, pessoal? 500 watts. É assim que funciona. Mas não significa dizer que eu preciso ligá-lo em 220 volts. Eu posso ligá-lo numa DDP menor? Posso. Mas se eu submetê-lo a uma DDP menor, a sua potência será menor do que 500 watts. Vocês estão me entendendo? Mas se eu submetê-lo a uma DDP maior, a potência será maior do que 500 watts. Mas os componentes internos, certo? Não suportam essa potência e podem vir a queimar ou não pode? Ah, então vem comigo. Ligar um aparelho projetado para 220 em 110, não tem problema. Ou ele não funciona, ou funciona fracamente. Deixa eu melhorar. Um aparelho de som, projetado para 220. Se eu ligar em 110, não funciona. Um ferro, funciona. Por que um ferro de gomar funciona? Porque um ferro só aquece. Ele só vai aquecer menos. Vocês me entenderam? Então, os aparelhos resistivos, projetados para 220, se ligados em 110, eles vão continuar aquecendo, mas menos. Ficou claro, pessoal? Não foi mais não, viu? Mas, menos. Tá certo, pessoal?
Show de bola? Agora, existem aparelhos que nem começam a funcionar com a DDP inferior àquela, como um som, como um motor. Ele não gira, tá certo? Se não for na voltagem específica ou próxima dele. Show de bola? Legal. Sim, tem uma coisa que vocês têm que saber. Quando eu compro um aparelho, vamos lá, digamos que eu peguei um ferro de gomar. E eu comprei esse ferro de gomar projetado para 220 volts. E dissesse assim, ó, 220 volts, 500 watts. Tá legal? O que aconteceria se eu ligasse ele em 110? Eu já respondi isso para vocês, quero ouvir. A potência seria menor do que 500. Certo. Mas vem cá, que característica do ferro não mudaria? Não é mais DDP. Porque eu mudei a DDP ou não mudei? Vou de novo. Eu comprei um aparelho, um ferro, projetado para 220, que daria 500 watts se ligado em 220. Liguei em 110. Aqui 127. 110. Já sabemos que a potência vai ser menor. Legal. Que característica não muda? A resistência. Vem cá. Eu mexi alguma chave no aparelho? Bora, pessoal. Eu mexi alguma chave no aparelho? Não. Eu simplesmente tirei de uma tomada, que era de quanto? 220 e liguei em 110. Mas a resistência dele mudou lá dentro? De jeito nenhum, porque eu não mexi chave alguma. Me entenderam? Então deixa eu dar uma dica para vocês morrerem de acertar esse tipo de questão. Toda vida, e olha que para eu falar toda vida não é uma coisa fácil não, viu? Toda vida que o cara te der os valores nominais de um aparelho. O que são os valores nominais do aparelho? Os valores para os quais eles foram projetados. Por exemplo, 220, 500 watts. Tu pega esses valores e calcula a resistência do aparelho. Ficou claro? E pega essa resistência, que não mudará mais, porque é o mesmo aparelho, e eu não mexi chave alguma, e com a nova diferença de potencial, tu calcula a nova potência. Vocês me entenderam, pessoal? Vou de novo. Vamos lá. Eu tenho um aparelho projetado para 220, 500 watts. Não vou ligar ele em 220, vou ligar em 110. Tá? Que grandeza, que característica desse aparelho não mudará em eu ligando em 220 ou ligando em 110? A sua resistência, porque para mudar a resistência, eu tenho que ter uma chavezinha para mudar. E eu não fiz isso, fiz? Não. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso usar os valores nominais, 500 watts e 220 volts, para calcular a sua resistência, e com esse mesmo valor de resistência, porque eu não mudei o aparelho, com a nova diferença de potencial de quanto? 110, eu calculo a nova potência. Ficou claro, pessoal? Bem claro? Show. É diferente do que a gente conversou há pouco? É, porque naquela situação, eu queria fazer aquecer mais ou aquecer o quê? Menos. Não foi isso. Ele ligou sem querer em 110, 127. Então vem cá. Ó, modelo de maior potência. É uma questão Enem, pessoal, e essa questão é perigosa porque tu tem que olhar para a tabela. E na tabela, pessoal, tem um monte de dados. Se o cara não prestar atenção no texto, qual é o dado que ele quer que tu use, tu pede a questão. Tá certo? E no texto ele diz, ó, modelo de maior potência na versão 220. Opa! Vamos lá. Qual é a versão que ele falou? 220. Marquei. De maior potência. Qual é a maior potência, pessoal? Qual é a maior potência, por favor? Da versão 220, pessoal, qual é a maior potência? É a posição quente no valor de quanto? 5.500 watts. Concorda, pessoal? Vamos para o texto. Vou contigo. Olha, eu não inventei nada. Ó. Modelo de maior potência da versão 220. Certo? 220, maior potência. Ficou claro? Então vamos lá. Qual é a DDP? Bora, povo. Qual é a DDP? 220. Qual é a potência? 5.500. Posso usar esses valores para calcular a resistência do chuveiro nessa posição? Posso.
Vamos nessa. Potência igual ao quadrado sobre R. A potência é 5.500. DDP 220 ao quadrado sobre R. Nós chegamos que a resistência é quanto? 8,8. Mas vem cá. Esse chuveiro foi ligado em 220? Bora, meus amigos. Esse chuveiro foi ligado em 220? Não, foi ligado em quanto? 127 volts. Mas eu ligando ele em 127, eu mudei a chave do chuveiro? Não. Então a resistência muda? Não. Então eu posso usar esses 8,8 com a DDP de 127? Posso? Posso. Para calcular a nova potência. Só um momento. Como a resistência R é um valor constante para a referida... Olha aí. Para a referida posição. Em nenhum momento na questão, pessoal, foi mudada a chave. Foi, pessoal? Não. Nós temos, novamente, a mesma fórmula. Potência U ao quadrado sobre R. Sendo que agora eu coloquei potência linha. Estão vendo, pessoal? Mas agora a DDP é 127 ao quadrado para a mesma resistência, porque a posição não foi modificada. Deu quanto, pessoal? 1.830 watts. Show de bola? Pessoal, tem uma coisa importante aqui. Em algum dos itens, tem um valor acima de 5.500? Bora, pessoal, em algum dos itens tem um valor acima de 5.500? Agora, se tivesse, pessoal, e você marcasse, você merecia um cascudo. Por quê? Se ele diminuiu a DDP, a potência tinha que dar maior ou menor, pessoal? Menor. Então, se por acaso aconteceu uma questão e ele colocasse um valor maior do que 5.500, pelo menos um ou dois itens você já eliminaria. Ficou claro, pessoal? Vamos ser sabidos também, na hora da prova. Tá certo? Tá aí o gabarito. Só um momento. Pessoal, um colega, eu não sei, mas a letra parece de uma menina, tá certo? Diz assim, ó. Partindo de que, numa mesma tomada, a DDP não mude, e não muda, é 220, mas num circuito com resistências em série, a tensão que chega a elas não é a mesma. Então, nessas resistências, há mudança de DDP? Certo, vamos comigo. Numa associação... Quem foi que fez essa pergunta? Excelente pergunta. Vê se eu acho. Está perto de mim? Tá não, né? Ok. Achei? Achei. Pronto, achei. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos respondê-la fazendo uma questão. Pode ser? Vamos para a terceira questão. E eu volto, pessoal. Vamos nessa. Vem comigo. Um eletricista tem a tarefa para resolver. Precisa instalar 3 lâmpadas, cujas especificações são 60 watts e 110 volts. Vamos com calma. Significa dizer que se essas lâmpadas forem submetidas a uma DDP de quanto? 110 volts, darão uma potência de 60 watts. Submetê-las a uma DDP menor, não tem problema. Ou elas não funcionam, ou brilham pouco, tá? Submetê-las a uma DDP maior, elas queimam. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, pessoal, que se a DDP for uma coisinha pouca maior, ela pode suportar. Mas um valor absurdo, a tendência é queimar. Tá legal? Vamos lá. Me ajuda. Como é que essas 3 lâmpadas desse esquema 1 estão associadas? Bora, pessoal. Como é que essas 3 lâmpadas do esquema 1 estão associadas? Em série. Em quê? Série. Série, pessoal, é uma sequenciada com a outra. É uma o quê, pessoal? Sequenciada com outra. Se vocês olharem o circuito 3, fica muito claro que estão em paralelo, não fica, pessoal? Paralelo. Em série. Show de bola? Ok. Só tem um pequeno detalhe que vocês têm que saber. Numa associação de resistores em série, perfeito? Todos os componentes são percorridos pela mesma corrente. Numa associação de resistores em quê, pessoal? Série,
Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente. E aí é que vem o agravante. Numa associação em série, a DDP se divide entre os resistores proporcionalmente às suas resistências. Vou mais uma vez. Numa associação em série, a DDP se divide entre os resistores proporcionalmente às suas resistências. Quanto é a DDP total da tomada no circuito 1? 220. Tem quantas lâmpadas? 3. São idênticas? Sim. Se são idênticas, elas têm a mesma resistência. Como é que essa DDP se divide? 1/3 para cada uma. O que foi que eu disse para vocês? Numa associação de resistores em série, a DDP se divide entre os resistores proporcionalmente às suas resistências. Foi isso ou não foi? Foi. Como a DDP total é quanto? 220? 220 dividido por 3, vai ficar quanto para cada uma? 73,3 volts para cada uma. Vá lá no seu papelzinho e anote. Embaixo de cada uma das lâmpadas do circuito 1, você coloca 73,3 volts. Combinado? 73,3 volts. Mas essas lâmpadas foram projetadas para quanto? 110. E no esquema 1, estão submetidas a quanto? 73,3. Eu pergunto, elas vão brilhar mais ou menos? Menos. Vão queimar? Não, porque não passaram do seu valor limite. Show de bola? Certo. Entendi, professor? Gostei. Eu vou deixar o circuito do meio por último, pode ser? Que é o mais divertido. Vamos para o último. No último circuito, pessoal, que é o 3, como é que essas lâmpadas estão associadas? Em paralelo. Em paralelo, DDP não se divide. Numa associação em paralelo, pessoal, todos os aparelhos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, todos estão com quanto? 220. A lâmpada foi projetada para quanto? 110. O que é que vai acontecer com as 3 lâmpadas do circuito 3? Vão queimar as 3. Show, pessoal? Porque elas foram projetadas para quanto? 110. Perfeito? No circuito do meio, vamos fazer o seguinte. Você concorda que no circuito do meio, nós temos um trecho em cima, com quantas lâmpadas? Bora, pessoal. No circuito do meio, eu tenho um trecho em cima com quantas lâmpadas? 2. Associadas de que forma? Série. Beleza? Esquece da de baixo. Pode ser, pessoal? Esquece da lâmpada de baixo. As 2 de cima estão em série. Quanto é a DDP total na de cima? 220. E eu disse para vocês que numa associação em série, a DDP se divide proporcionalmente às resistências. Como as resistências são iguais, meio a meio, no circuito do meio, nas 2 lâmpadas de cima, em cada uma embaixo dela, você escreve 110. Vai, escreva 110. Nas 2 lâmpadas de cima do circuito 2, tá legal? Embaixo dela, você escreve quanto? 110. Vem cá, pessoal. As lâmpadas foram projetadas para quantos volts? 110. Então, as 2 lâmpadas de cima estarão em 110? Então, as 2 lâmpadas de cima do circuito 2 funcionam normalmente? E o que é que acontece com a lâmpada de baixo do circuito 2? Queima, porque está submetida a quanto, pessoal? 220 volts. Aprenderam? Cadê? Certo. Vamos lá. Olha, seguinte. Na nossa residência, as nossas tomadas estão em série ou em paralelo? Nas nossas residências, as nossas lâmpadas, as nossas tomadas, perdão, estão em série ou em paralelo? Hein? Vamos lá. O que é que aconteceria? Olha para o circuito 1. Olha para o circuito 1, tá? O que é que aconteceria se uma daquelas lâmpadas queimassem? Só uma. O
que é que aconteceria se uma daquelas lâmpadas do circuito 1 queimasse? Só uma. O que aconteceria? O circuito abriria. Como a corrente passa no único sentido, o circuito estaria cortado ou não estaria? Não teria como a corrente passar, as outras duas lâmpadas apagariam. Vocês me entenderam? Pessoal, já pensou se as nossas tomadas em casa estivessem em série? Galera, se eu tivesse 3 aparelhos funcionando e eu desligasse um, o outro desligava, era? Porque, pessoal, faça o seguinte, pense naquelas 3 lâmpadas do circuito 1, como sendo 3 tomadas. Pode ser 3 tomadas? Legal? Se eu ligar uma lâmpada, ela acende? Acende não, pessoal. Porque as outras 2 tomadas não tem ninguém ligado. Pessoal, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta bem simples. Deixa eu explicar melhor para você entender. Já tem corrente nas nossas tomadas? Ó, a pergunta que eu fiz. Eu quero saber se já existe corrente nas nossas tomadas. Eu não liguei nem o aparelho lá. Já tem corrente nas nossas tomadas? Tem não, pessoal. Se tivesse corrente nas nossas tomadas, nós gastaríamos energia só por ter tomada. O que nós temos lá, pessoal, são 2 pinos abertos, onde há uma diferença de potencial. Quando você liga o aparelho e fecha o circuito... Oi? Mas eu tenho que ir, cara. Dá para você? Posso? Eu ligo o circuito, fecho o circuito, aí eu passo a ter corrente ou não passo? Passo. Vem comigo. Digamos que aqui é uma tomada, aqui outra, igual ao circuito 1. Se eu ligar um aparelho aqui, ele funciona? Não, porque aqui continua aberto, ó. Em série, pessoal, é uma porcaria. Porque só vai funcionar se todo mundo estiver funcionando simultaneamente. Vocês me entenderam? Agora vem cá. Tu está vendo o circuito da figura 3? O que aconteceria se eu tirasse a lâmpada de cima? O que aconteceria se eu tirasse a lâmpada de cima? Nada. As outras continuariam funcionando. Mas se eu tirar uma de uma associação em série, as outras desligam ou não desligam? Você sabe qual é a única coisa em série na nossa casa? Luzinha de árvore de Natal. Tem aquelas luzinhas de Natal? Se eu tirar uma, o que acontece? Apaga uma carrada, né? E vem umas reservas, né, pessoal? Vocês já trocaram as reservas? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Agora vocês vão achar engraçado. Ó, eu pego, vamos lá, eu tenho um monte de lâmpada em série. Certo? Luzinha de Natal. Aí queima uma. Mas eu não sei a que queimou, sei? Sei não, são 1000 lâmpadas. Eu não sei a que queimou. Aí você diz assim, e aí, professor? Apagou uma carrada. O que eu faço agora? Pega as reservas e vai trocando uma por uma. Quantas vezes? 1000 vezes. Alguém fez isso? Sério, pessoal, alguém fez isso? Eu fiz. Gostei, pessoal. Pelo menos sinceridade, né? Pelo menos um aí. Graças a Deus. Um sincero. Eu fiz também, pessoal. Mas quando eu cheguei na lâmpada 120, eu notei que a burrice que eu estava fazendo. E se fossem 2 queimadas? Me arrebentei, né? Porque eu estou trocando só de uma em uma. Aí você vai para a matemática. Ei, Fábio. Fábio, eu estava dizendo aqui para eles que luz de Natal, né? Luzinha de Natal tudo em série. Queima uma, apaga a carrada. E aí eu dizendo, poxa, vem umas reservas para a gente trocando, né? Aí eu saí substituindo. Uma de cada vez. Aí quando eu cheguei na 120, eu me toquei. E se forem 2 queimadas? Combinação de 1000, 2 a 2, né? Haja combinação, Fabinho, para poder dar certo. Legal? Então, pessoal, na nossa residência, nossos aparelhos, nossas tomadas não estão em quê, pessoal? Em série. Estão em quê, pessoal? Paralelo. Porque só assim todos estarão submetidos à mesma diferença de
potencial, que no caso é 220. Se você colocar aparelhos em série, a DDP se divide ou não se divide? Se divide, o que não é bacana. Perfeito? Eu posso? Posso? Pessoal, é o seguinte, eu agradeço a atenção de vocês, tá certo? Queria falar muito mais. Tomara que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai estar junto de novo com outro assunto. E estudem, certo? Olha, o que nós conversamos hoje, pessoal, realmente cai pra caramba. Não é pouca coisa, não. E você viu que eu mostrei uns caminhozinhos para vocês serem objetivos nas respostas. Tá certo? Dá uma revisada, dá uma estudada, dá uma aprofundada. Tá certo? Qualquer coisa a gente conversa na próxima oportunidade. Valeu? Beijão. Tchau, tchau.